galerinha, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais uma aula do nosso plano de estudo diário, isso mesmo, hoje dia 19/10/2020. E aí, descansaram esse final de semana? Que bom, não é mesmo? Vamos fazer a nossa acolhida de hoje? Isso aí, vamos lá? Então, qual que é a nossa acolhida de hoje, professora Michele? O valor da nossa palavra. Isso mesmo, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não é preciso jurar, sabia disso? Se alguém chega a duvidar, não acreditar em você e em suas palavras verdadeiras, continue insistindo, seja fiel e de qualquer maneira, tá bom? Então que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E que Deus possa nos abençoar nessa aula de hoje, que possamos aprender muito mesmo. Mas a nossa missão, você sabia que é resgatar o valor das palavras e da sua lealdade? Isso mesmo, a nossa missão é ser honesto quando dissemos sim e quando falamos também não. Senhor, que a nossa palavra tenha mais valor que os papéis. Isso mesmo. Curve sua cabeça onde você está, agradeça a Deus pela sua família, por tudo de bom que o Senhor tem feito por mim, por você, pela sua mamãe, pelo seu papai, tá bom? Que possamos agradecer Deus a todo momento, isso mesmo. Vamos começar a nossa aula. Olha só, estamos longe, porém conectados por um fio invisível chamado amor. Isso mesmo, caridade, fraternidade, que possamos hoje aprender, tá bom? Então vamos para a nossa aula de português? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos tratar do conteúdo gramática, soletrando. Vamos iniciar um projeto, tá bom? Nas nossas lives e vamos aprender muito com esse projeto de hoje, ok? Nessa semana vamos iniciar um projeto para auxiliar a sua classe gramatical, tá bom? E aí eu te pergunto, você sabe o que é soletrar? Você sabe o que isso significa? Portanto, soletrar significa ler de maneira a pronúncia espaçada, tá bom? Das palavras, reunindo as sílabas, ler sem pressa, ler aos poucos, isso mesmo. Soletrar significa ler de maneira espaçada. Mas aí você me pergunta, professora Michele, existem regras para isso? Sim, tem algumas regras que vão auxiliar você na hora de soletrar, tá bom? Vamos para essa dica? Regras para soletrar as palavras. Ouvir com atenção a palavra para soletrar é a primeira regra, isso mesmo. A segunda regra, repetir a palavra completa. Terceira regra, soletrar a palavra, indicando as letras que a compõem. Isso aí. Quarta, após iniciar a soletração, as letras que já foram iniciadas não poderão ser corrigidas. Então, eu tenho apenas uma chance. Isso mesmo. 5. No final, repetir a palavra completa. Ok? Então, existem algumas regras. Bom? Então, vamos recapitular o que eu disse? Soletrar, o que significa? Ler de maneira a pronúncia espaçada, sem pressa, aos poucos. Também existem regras para que possamos soletrar. Ouvir com atenção, repetir a palavra, soletrar a palavra. Após iniciar a soletração, as palavras, se caso você erre, não poderão ser corrigidas. E 5, no final, repetir a palavra completa, ok? Pra gente continuar o conteúdo, e aí a gente relembra
o que é uma frase declarativa. Você lembra o que é uma frase declarativa? Não? Então vamos relembrar aqui com a professora Michele. Eu preciso entender o que é frase declarativa para poder resolver alguns exercícios no meu livro. Então eu vou conjugar frase declarativa com soletração, tá bom? Então vou conjugar os dois conteúdos para eu ficar fera, ok? Então a frase declarativa ela ocorre quando o emissor constata um fato. Professora, como assim? Não compreendi. Um exemplo. Hoje vou almoçar na casa da minha avó. Estou declarando que eu vou almoçar na casa da minha avó. Outro exemplo. A diversão é muito importante. Eu estou declarando que a diversão ela é importante. Ok? Entenderam? A frase declarativa ela sempre me informa ou declara alguma coisa. Ok? Então, vamos lá? A frase declarativa, ela sempre informa ou declara alguma coisa, beleza? Então, nesse trabalho, nesse momento, nós vamos trabalhar a gramática, palavras terminadas com am, an ou ão, tá bom? Para começar, vamos estudar primeiro as palavras terminadas em ão, ok? Então, são exercícios do livro, vamos treinar e vai ser muito legal, ok? Na atividade que nós vamos realizar hoje, na nossa disciplina de português, é o que, professora Michele? É uma atividade do nosso livro 2 de português, ok? Na página 68 e 69. Apenas o exercício 1 e 2, ok? São palavras terminadas em an e ão, ok? Para depois, na quarta-feira, iniciarmos o nosso projeto Soletrando, tá bom? Então, a gente vai estudar primeiro as palavras para poder dar início na nossa live no nosso projeto Soletrando. Estamos entendidos, meninos? Tem alguma dúvida? Ok. Então, se tiver, mande no WhatsApp professora Michele, ok? Então, reflita e mude as suas atitudes se precisar, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula, então, de matemática? Na nossa aula de matemática de hoje, vamos estudar conteúdo. Qual é o conteúdo, professora Michele? Os gráficos. Nas aulas anteriores, nós estudamos gráfico de barras, não foi isso? Então, hoje nós vamos estudar o gráfico de setor. Então, vamos observar aqui um gráfico de setor. O gráfico de setor, meninos, também muito conhecido como gráfico de pizza, tá bom? Vamos trabalhar com gráfico de pizza juntamente com porcentagens. Então, o que eu observo primeiro? Primeiro eu vou observar o título do meu gráfico. Vou observar se existem também porcentagens. Esse gráfico trabalha muito com porcentagem. E vou observar também, professora Michele, a minha legenda. No caso aqui, verde, 40%. Futebol, vôlei, roxo, quantos por cento? 30%. Basquete, vermelho, 15%. Natação, verde claro, 10%. E outros esportes, 5%, que está de amarelo. Então, eu observo tudo que o gráfico quer me informar. Lembrando que na nossa atividade no livro, nós vamos precisar observar o gráfico para poder resolver as perguntas no livro, tá bom? Tudo de acordo com o gráfico, meninos. Tudo de acordo com o que está no livro e no gráfico, tá bom? Vamos prosseguir. O gráfico acima, nós identificamos o quê? Nós identificamos o título, uma legenda, números, porcentagem, a cor na legenda. Nesse caso, fazemos a interpretação do gráfico. Vocês observaram isso? A porcentagem também, ela possui a representação através de uma fração, número decimal. Isso mesmo, a porcentagem, repetindo, a porcentagem é uma representação através de uma fração centesimal ou decimal. É muito utilizada para representar partes de um inteiro, aumentos e descontos, preços, produtos, cobranças, juros e entre outros. Isso nós já estudamos.
correto? Já estudamos nas aulas anteriores porcentagem, ok? O gráfico está presente em jornais, revistas, folhetos, informativos, ok? E serve para demonstrar de uma forma mais fácil uma situação envolvendo o que, professora Michele? Envolvendo números. Bom, ele pode representar o número de produtos mensais vendidos, percentual de votos de um candidato, ok? Então, vamos prosseguir. Na nossa atividade de matemática de hoje, o que eu vou fazer? Está relacionado a gráfico, interpretação de gráfico, e a partir do gráfico que eu for visualizar no meu livro, eu vou responder as perguntas de acordo com ele. Então, eu preciso fazer uma análise do gráfico, bom? É muito simples. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a leitura no livro de matemática 2, na página 23, e vou responder apenas a questão 1, só a questão 1. Para responder essa questão, observe as porcentagens no gráfico, no quadro, localizado na página 23. Então, lá na página 23 tem um gráfico lá de pessoas com a porcentagem. O título do gráfico que está no seu livro é Água para o Povo, tá bom? Água para o Povo. Então, tem algumas porcentagens lá. De acordo com aquelas porcentagens, eu vou preencher o meu gráfico de pizza, né? O gráfico de setor, conhecido como gráfico de pizza. As porcentagens que estão na tabela, que seriam as pessoas que estão lá no livro. Quando você pegar o livro, você vai entender o que a professora Michele está te explicando, ok? Então não tem dúvida, não é mesmo? Mas se tiver, pode me chamar, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de matemática de hoje. Vamos para a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos trabalhar com o conteúdo de sistema digestório. Quando estávamos lá na sala de aula, na escola, a professora fez uma maquete e levou para vocês. Lembram do sistema digestório? Então, isso mesmo. Hoje nós vamos analisar um esquema para poder resolver atividades do nosso livro e assim memorizar como é o esquema do sistema digestório. O nosso corpo, você sabia que possui diversos órgãos internos? Cada um com a sua função, isso mesmo. Isso permite que o nosso organismo funcione corretamente. O sistema digestório é composto por vários órgãos. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos diariamente. Sabia? Substâncias bem pequenininhas, fazendo com que os nutrientes sejam levados pelo sangue para todo o nosso corpo. Então, é muito importante esse sistema digestório. Depois disso, o que não tem utilidade para o organismo é eliminado pelas fezes. Isso mesmo. O que não tem utilidade para o nosso organismo é eliminado pelas fezes. Por que, professora Michele, você está repetindo? Porque as partes mais importantes do nosso plano de estudo hoje, né, eu quero que você fixe bem. Por quê? Porque pode ser questões da nossa avaliação do quarto bimestre. Bom, e aí o que acontece? Nesse processo, meninos, nós damos o nome de digestão. Então, esse processo que eu acabei de dizer para vocês é chamado de digestão. E graças a ela temos energia para quê? Pularmos corda, brincarmos, andarmos de bicicleta, estudarmos, enfim, fazer todas as nossas atividades diárias. Os órgãos que compõem o sistema digestório são, muito importante essa parte, porque nós vamos precisar para resolver a questão do livro. E quem sabe cair na prova do quarto bimestre? Boca, vamos lá, repita comigo. Boca, faringe, esôfago, está repetindo com a professora? Ok? Estômago, intestino delgado, intestino grosso, ok? E ânus, beleza? A digestão inicia-se na boca, com a ação
da saliva e dos dentes. O bolo alimentar segue pela faringe para o estômago e atinge o que? O suco gástrico, transformando-se em um quimo, isso mesmo, uma massa. Observe o sistema digestório aqui embaixo. Vamos observar? Olha só como que é feito o sistema digestório. Começa na boca, assim como eu fiz a leitura agora mesmo. Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e recto. Tá vendo? Vamos precisar desse sistema digestório para resolver as nossas questões do livro, ok? Qual é a nossa atividade hoje, professora Michele? No livro de Ciências 2, você vai na página 22 e vai resolver apenas a questão 19, tá bom? Apenas a questão 19. Meninos, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero vocês na live de amanhã. Você é especial e a professora deseja ver você sempre crescendo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.